Glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? A honra e a glória pertencem ao Senhor nosso Deus. Quero convidá-los a abrirmos a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 23. Romanos 6, do 15 ao 23. Enquanto os irmãos localizam, justifico aqui a ausência da máscara. Estou sem máscara apenas nesse momento da pregação, porque daqui de onde eu estou, eu não ofereço serviço a nenhum dos meus irmãos, tá? Estou a muito mais do que 2 metros de qualquer um de vocês. Romanos capítulo 6, versículo 15. Quem encontrou Romanos capítulo 6, versículos 15 em diante, diga amém. Diz assim então a palavra do Senhor: e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daqueles a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo agora, em nome de Jesus, apresentando a Deus as nossas vidas, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Oremos. Amado Deus, em o nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento especial que Tu nos concedes, Pai. Oportunidade de estarmos aqui, celebrando o Teu nome, Deus, glorificando a Ti, exaltando a Tua pessoa bendita. Pai, muito obrigado por esse privilégio. Deus, nesse momento nós desejamos que o Senhor fale conosco através das Tuas Escrituras, que a Tua palavra possa tocar no nosso íntimo, no nosso interior, que sejamos, Deus, edificados, confortados, exortados, Deus, por meio das Tuas Escrituras. Que nós saiamos daqui, Deus, mais crescidos no conhecimento, que nós saiamos daqui, Deus, mais edificados no conhecimento da verdade, que nós saiamos daqui, Deus, mais crentes do que quando entramos. Pai Santo e Eterno, que a Tua palavra possa mudar as nossas vidas, que a Tua palavra possa tocar, Deus, no nosso interior e nos transformar cada vez mais em novas criaturas. Pai Santo e Eterno, nesse momento nós apresentamos a Ti cada professor, cada professora, Deus, desse país. Ontem, Deus, 15 de outubro, foi o dia, Deus, em homenagem aos professores, e nós apresentamos a Ti, Deus, em oração, cada um desses profissionais. Deus, que exercem um papel tão importante, mas tão mal reconhecido, mal valorizado. Deus, que o Senhor possa olhar para cada um, Deus, que muitas vezes precisam trabalhar 3 turnos, Deus. Alguns precisam trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para poder, Deus, receber uma remuneração, Deus, que seja suficiente para o sustento, Deus, minimamente digno
para as suas famílias, Deus, e muitas vezes são cobrados, Deus, de forma que não são remunerados, Deus, para receberem as cobranças que lhes são dirigidas. Deus, quando o próprio presidente da República, Deus, olha para os professores e diz que eles não trabalham, não querem trabalhar, Deus, essa, Deus, concepção é uma concepção totalmente equivocada, distorcida da realidade, Deus. Deus, enquanto muitos estão pressionando, Deus, as escolas para voltarem, o Congresso Nacional está fechado. Se não tem risco a escola, por que não abre um Congresso Nacional para as reuniões presenciais? Por que não abrem, Deus, determinadas atividades, Deus? Senhor, nesse momento tão delicado, nós apresentamos a Ti cada professor, cada professora, Deus. Muitos deles têm adoecido por conta da sobrecarga de atividades, Deus. Antes eles precisavam dar suas aulas de forma presencial. Hoje precisam se preocupar, Deus, em virar youtubers. Precisam, Deus, aprender como gravar vídeo, como baixar vídeo, como fazer upload de vídeo. Deus, precisam saber usar a ferramenta A, B, C para atividade, isso, para aquilo, outro. Deus, é uma sobrecarga muito grande sobre esse profissional, Deus, que já é tão mal remunerado. Que o Senhor possa olhar com misericórdia para os professores, Deus, em especial aqueles que são servidores dos municípios e dos estados, Deus. Municípios e estados que remuneram, Deus, de forma muito ruim esses profissionais. Que o Senhor possa ter compaixão de cada um e ajudá-los, Deus, nesse momento delicado de ensino remoto por conta da pandemia de Covid-19. Assim, Deus, nós homenageamos aqui e oramos, Deus, por cada professor, por cada professora. No nome de Jesus, oramos. E pela fé, Deus, nós já te agradecemos. Amém e amém. Meus amados, todos os irmãos que já têm vindo a algum culto anteriormente sabem que nós estamos falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta que é de uma importância muito grande para o cristianismo. De todo o Novo Testamento, ao meu ver, essa é um dos livros mais significativos, um dos livros mais essenciais para a compreensão da doutrina cristã. Para a compreensão do cristianismo como um todo, essa carta tem um papel muito significativo, um papel muito relevante. E nós já vimos os capítulos 1 até o início do capítulo 6. Se você não viu alguma dessas mensagens, você pode acessar o canal da igreja, Assembleia de Deus Metrópole, e ver lá no canal as pregações anteriores. Todas elas estão postadas lá no canal da igreja no YouTube. Você pode acessar cada uma e ouvir na hora que você quiser, tá? Na ocasião que você desejar. No domingo passado, nós iniciamos o capítulo 6 e hoje nós queremos dar continuidade e encerrar esse capítulo 6, no qual Paulo vai esclarecer uma acusação que era direcionada a ele, Paulo, e aos seus cooperadores de modo geral. A doutrina ensinada por Paulo, ela foi mal compreendida em diversas ocasiões. Os judeus entendiam de forma muito equivocada a mensagem de Paulo. E não apenas os judeus, mas alguns cristãos também, alguns cristãos convertidos do judaísmo, tinham uma concepção também equivocada em relação ao que Paulo ensinava. E esse equívoco, Paulo vai esclarecer lá no capítulo 3, versículo 8, que eu convido você a voltar comigo para o capítulo 3 de Romanos, versículo 8, para você entender qual era essa acusação que dirigiam a Paulo e aos seus cooperadores, acusação que ele vai defender-se dela nesse capítulo 6. Romanos 3,5, Paulo diz: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Vejam, Paulo vai dizer que algumas pessoas caluniosamente
diziam que Paulo ensinava o que vai ser dito no final do versículo 8, de uma forma caluniosa, porque Paulo não ensinava isso, mas algumas pessoas diziam que Paulo ensinava o que está escrito aqui no final do versículo 8. Eu vou ler agora. Pratiquemos males, para que venham bens, a condenação destes é justa. Veja, de forma caluniosa, algumas pessoas diziam que Paulo ensinava que os crentes deveriam cada vez mais pecar, cada vez mais praticar males, cada vez mais fazer aquilo que não era agradável a Deus, porque quanto mais abundava o pecado, mais ainda superabundava a graça. Essa era a calúnia que dirigiam a Paulo. Tudo por quê? Porque Paulo ensinava categoricamente, Paulo ensinava com muita convicção que a salvação não é decorrente das obras. A salvação do ser humano não decorre do que ele faz ou do que ele deixa de fazer. Esse era o ensinamento de Paulo. Paulo ensinava com muita convicção, com muita firmeza, que nenhuma pessoa, ninguém seria salvo, ninguém seria justificado pelo que fazia. As pessoas seriam salvas, toda e qualquer pessoa seria salva, tão somente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. As obras não contam para a salvação, de acordo com o ensino de Paulo. E algumas pessoas, com base nisso, começavam a acusar Paulo de que Paulo estava ensinando que as pessoas deveriam viver no pecado, já que a salvação não é pelas obras, a salvação não é pelo que fazemos, então vamos pecar. Se eu não sou salvo pelo que faço ou pelo que deixo de fazer, então vamos aproveitar a vida, vamos fazer tudo que temos vontade de fazer, vamos satisfazer aí a nossa natureza pecaminosa, vamos satisfazer o nosso corpo, vamos satisfazer a nossa carne, já que a salvação é tão somente decorrente da fé. Essa era a acusação que faziam a Paulo. Diga-se de passagem, acusação caluniosa. Paulo, nesse capítulo 6, ele vai retomar essa calúnia em dois momentos no capítulo 6. Primeiro, no versículo 1, acerca do qual nós já falamos no domingo passado. Volte comigo ao versículo 1, no capítulo 6. No capítulo 1, Paulo vai retomar essa acusação. E ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Nós vamos continuar no pecado? Nós vamos continuar pecando se onde abundou o pecado superabundou a graça? Então, com base nisso, nós vamos continuar pecando para que a graça seja mais abundante ainda? Aí Paulo responde: de modo nenhum. Falei sobre essa expressão de Paulo, né? Paulo usa a expressão megenoito, a expressão grega que ele usa quando ele quer negar taxativamente. Não, de forma nenhuma, absolutamente não. Paulo vai usar essa expressão mais de uma vez aqui nesse capítulo 6. Mais de uma vez ele vai usar essa expressão. Era isso que ele queria ensinar quando ele dizia que a salvação era decorrente da graça de Deus pela fé em Cristo? Então, podemos viver pecando? Paulo responde: megenoito, de forma nenhuma, de modo algum. Não é isso que ele ensinava. Ele ensina isso ao longo de todo esse capítulo 6. Tá? E nessa segunda metade do capítulo 6, ele vai reforçar o que ele inicia dizendo no capítulo 6. Tá? Volte comigo ao versículo 15, versículo que nós já lemos hoje. É a partir daqui que nós queremos falar nesse momento. Tá? Romanos 6,15, Paulo vai dizer: e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? Paulo retoma toda aquela argumentação que algumas pessoas usavam de forma caluniosa contra Paulo. Se a salvação não é pelo cumprimento das obras da lei, se a salvação é pela graça, se a salvação é gratuita, não custa nada a nós, basta crer em Jesus, então vamos viver no pecado?
já que nós somos salvos pela graça, não somos salvos pela lei? Paulo responde mais uma vez com aquela expressão: me genoito. De forma nenhuma, de modo algum. Paulo nega taxativamente: nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Eu repito, tá? Eu tenho dito isso dezenas de vezes, porque eu quero que cada um de nós entenda perfeitamente a doutrina da justificação, a doutrina da salvação, conforme o ensinamento das Escrituras e não conforme a nossa própria concepção. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Nós não somos salvos pelo que deixamos de fazer. Você que está aqui hoje, você não é salvo porque você ora muito. Você não é salvo porque você lê muito a Bíblia. Você não é salvo porque você jejuma constantemente. Você não é salvo porque você frequenta o templo, porque você participa dos cultos. Você não é salvo porque você não bebe cachaça, porque você não mata, porque você não rouba, porque você não fuma, porque você não dança, ou porque você não faz qualquer uma daquelas coisas que o mundo considera pecado. Você não é salvo pelo que você faz, ou pelo que você deixa de fazer. Amém, irmãos? Amém. E aí, pensando de uma forma equivocada, algumas pessoas, quando ouvem isso que eu estou dizendo aqui agora, elas pensam: já que eu não sou salvo pelo que eu faço, então vamos viver no pecado. Basta eu crer em Jesus. É isso que devemos fazer? Paulo responde novamente. Olha o final do versículo 15. A resposta dele: de modo nenhum. Aquela velha frase que eu já falei: me genoito. De forma alguma. Paulo nega taxativamente. Paulo nega absolutamente não. Não é porque nós não somos salvos pelo que fazemos que nós vamos viver no pecado. De forma nenhuma. A resposta de Paulo é não. De modo algum. Absolutamente não. Não é porque somos salvos pela graça que vamos nos entregar ao pecado. E ele vai argumentar acerca disso. Olha o versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Paulo mostra, meus irmãos, que aquele a quem nós nos apresentamos para obedecer, a esse mesmo nós vamos servir como escravos. E eu repito o que eu já disse em outras ocasiões. A palavra que Paulo usa aqui, quando ele fala de servir, de ser escravo, de ser servo, ele está usando a palavra doulos. Ele está usando a palavra doulos. Doulos era um escravo, socialmente falando, dentro desse contexto histórico do primeiro século, na época em que o Novo Testamento foi escrito. O doulos era o escravo mais baixo, era aquele que fazia os serviços mais desprezíveis aos olhos de todos. Era o servo que não tinha propriedade nenhuma, ele não era dono nem mesmo da própria vida. A vida dele pertencia ao Senhor. Existiam outros tipos de servos que não eram como o doulos. O doulos era o servo de condição social menos favorecida nessa época. E aquele a quem o homem se apresenta para obedecer, dessa mesma pessoa, entre aspas, aquele que se oferece para obedecer vai ser servo, vai ser doulos. E Paulo apresenta duas possibilidades: ou alguém se apresenta para obedecer ao pecado, ou alguém se apresenta para obedecer à justiça. Ou do pecado ou da obediência para a justiça, de um ou de outro, o homem vai se tornar servo, dependendo de a quem ele se apresente como servo.
No passado, nós nos apresentamos para obedecer o pecado. E quando nos apresentamos para obedecer o pecado, nós nos tornamos servos, nós nos tornamos escravos dulos do pecado. Nós éramos escravos do pecado, Deus. E eu faço aqui menção do que eu já falei outras vezes. O doulos, ele não tinha vontade própria. O doulos não fazia nada do que queria, quando queria, da maneira que queria. O doulos fazia a vontade do seu Senhor. Na hora que o seu Senhor quisesse, da maneira que o seu Senhor quisesse, do modo e com tudo que o Senhor quisesse. Era exatamente isso que o escravo, que o doulos fazia. E quando nós nos apresentamos no passado para obedecer ao pecado, nós nos tornamos servos do pecado. A nossa vontade não era a que valia era a do pecado. Quem mandava em você, irmão, quem mandava em mim no passado, era o pecado. O homem, ou ele se apresenta ao pecado para ser doulos, escravo do pecado, ou ele se apresenta à justiça, à obediência, para, obedecendo, se tornar escravo da justiça. Não existe outra possibilidade. Não existe um meio termo. Não existe. Ou alguém obedece o pecado para ser escravo do pecado, ou alguém se apresenta para obedecer à justiça e se tornar servo doulos da justiça. Não existe uma terceira opção. Aquela história que alguns dizem, o fulano é, aí até desrespeito, o nome de alguns, diz, é o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Não existe essa possibilidade, irmãos. Não existe a possibilidade de estarmos ao mesmo tempo obedecendo ao pecado e obedecendo à justiça. Não tem possibilidade. Ou serve-se a um, ou serve-se ao outro. É o que Paulo vai argumentando nesse capítulo 6, desculpa. Versículo 17, Paulo continua dizendo, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olhem só, irmãos. É muito clara a argumentação de Paulo nesse capítulo 6. Ele diz, no passado, não é agora no presente, no passado, vocês, ele se dirigindo à igreja de Roma, à igreja em Roma, ele diz, vocês, no passado, vocês eram escravos do pecado, mas vocês vieram a obedecer a doutrina a qual vocês foram entregues. Vocês se apresentaram, vocês se entregaram para obedecer a essa doutrina. E quando vocês fizeram isso, aí Paulo diz no versículo 18, vocês foram libertos do pecado para se tornarem servos da justiça. Entenda bem a metáfora que Paulo utiliza, irmãos. O servo ele não se libertava sozinho. Dificilmente um doulos se libertava e ele tirava a si mesmo da condição de servo. Dificilmente. Mas acontecia de um doulos, de um servo, de um escravo, ele deixar de pertencer a um senhor para pertencer a outro. Como a vida dele era propriedade de alguém, e era justamente isso que caracterizava a condição de um doulos, de um servo, de um escravo, como a vida dele pertencia a outra pessoa, o dono dele poderia negociar a vida dele como mercadoria. Isso acontecia. Então alguém que era doulos
era vendido, era trocado, como quem troca um boi, como quem troca um cavalo, como quem troca um animal. Era vendido, poderia ser vendido em troca de dinheiro. O doulos, ele era uma mercadoria, ele era um produto, ele era um bem, uma propriedade de outra pessoa. E como produto desse contexto aqui, ele poderia ser trocado, ele poderia ser vendido. E ao ser vendido ou trocado, ele passava de um senhor para outro. Dificilmente um doulos saía da condição de doulos, deixava de pertencer a alguém sozinho. Dificilmente. A não ser quando ele tivesse um senhor muito bom, que tornava possível a sua liberdade. E isso era raridade. Paulo diz que nós éramos escravos do pecado. Quem mandava em nós, quem era nosso proprietário, nosso dono, era o pecado. Mas a partir do momento em que a doutrina de Cristo, o Evangelho foi apresentado, quando o homem se apresenta e se oferece para obedecer essa doutrina, o Evangelho, o homem deixa de ser escravo do pecado e passa a ser escravo, a ser servo, doulos da justiça. Há uma mudança no proprietário. Deixamos de ser escravos do pecado para sermos escravos da justiça. Quando nós temos contato com a doutrina de Cristo, com o Evangelho de Cristo, com a mensagem de salvação enviada por Deus, quando nós temos contato com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho, e nós nos oferecemos para obedecer esse Evangelho, nós deixamos de ser escravos do pecado para ser escravos da justiça. E isso acontece, irmãos, não é por mérito nosso. Não é por mérito nosso. É um agir de Deus em nossa vida. É um agir de Deus em nossa vida que possibilita tudo isso para cada um de nós. Mas que a gente entenda muito bem que nós estávamos debaixo de uma condição de escravidão da qual nunca nós conseguiríamos sair. Eu, Lauro, nunca conseguiria sair da condição de escravo do pecado. Nunca. Sozinho, nunca. O irmão Marcos nunca conseguiria. O irmão Diego, a irmã Nedina, a Yasmin, o Gabriel, a irmã Serrane, o Renan, a Larissa, o Joel, o irmão Ricardo Washington, o Josenildo, a irmã Ingrid, a Letícia, a irmã Eronilde, nenhum de nós aqui, a irmã Fatinha, a irmã Nielo lá atrás, a irmã Jucineide, a irmã Sabino, a irmã Julieta, nenhum de nós conseguiria sair da condição de escravo do pecado sozinho. Nenhum. É por isso, irmãos, que a salvação não é pelo que fazemos. Porque nunca conseguiríamos deixar de ser escravos do pecado. Nunca. Não, pastor, se eu orar, se eu fizer isso, se eu fizer... Então, irmão, a salvação, você não precisava de Jesus, bastava você orar. Então não precisava Jesus ter vindo a esse mundo. Se você conseguisse se salvar sozinho da escravidão do pecado, se você conseguisse se livrar sozinho da escravidão do pecado, não necessitaria Jesus ter vindo a esse mundo. Jesus veio a esse mundo porque você e eu nunca nos libertaríamos da escravidão do pecado sozinhos. Nunca! Nunca! Nenhum sequer, nenhum, por melhor que esse ser humano fosse, ele não conseguiria se libertar da escravidão do pecado sozinho. Nunca! Nenhum sequer. Nenhum. Foi exatamente por isso que Jesus veio morrer por nós. E é exatamente por conta dessa incapacidade de salvar-se a si mesmo que Deus não deixou para o ser humano a salvação baseada no que ele faz. Porque o ser humano não conseguiria. Aí
aí Deus torna possível a salvação ao ser humano por meio de algo que o ser humano realmente consiga fazer. E o que é que o ser humano consegue fazer? Crer em Cristo e aceitar essa salvação gratuita da parte de Deus, cujo preço foi pago não por nós, mas foi pago por Cristo. O que você e eu precisamos fazer é crer verdadeiramente no que Cristo fez em nosso favor e no que Ele nos proporcionou gratuitamente para nós, embora Ele tenha pago o preço. O que nós precisamos fazer é crer nesse plano redentor, desse plano redentivo de Deus para cada um de nós, que para nós é gratuito quando nós cremos em Cristo, no que Ele fez, no que Ele é para as nossas vidas, no que o Senhor planejou como salvação para nós. Quando nós cremos em tudo isso e depositamos em Cristo a nossa fé e a nossa confiança, Deus nos justifica gratuitamente por meio dessa fé que nós depositamos em Cristo, e não por meio do que fazemos. Nos tornamos justos aos olhos de Deus, gratuitamente pela graça dEle, mediante a nossa fé em Cristo. E aí, gratuitamente, Deus nos tira da condição de escravos do pecado, para nos colocar debaixo da escravidão da justiça agora. É um agir de Deus em nossa vida. Não é você mesmo que crê em Cristo, aí você sai sozinho da escravidão do pecado para a escravidão, para ser servo da justiça. Não é você sozinho, mas é Deus que está operando na tua vida algo que é conhecido como regeneração. Deus está fazendo da tua vida uma nova vida. Deus está transformando o teu velho homem, a tua velha natureza, a tua velha criatura em uma nova criatura, que agora anda de acordo com a vontade dele para servir à justiça e não mais ao pecado. É um agir de Deus na nossa vida. Não é fruto do teu esforço, mas é resultado do agir gracioso de Deus para com cada um de nós. Meus irmãos, se nós entendêssemos plenamente tudo que Deus faz por nós, nós agradeceríamos ao Senhor todo dia. Todo dia nós levantaríamos as nossas mãos para os céus e diríamos: Deus, muito obrigado pelo que o Senhor é na minha vida, pelo que o Senhor fez por mim. Deus, eu não merecia, mas o Senhor fez. Muito obrigado, Deus. Todos os dias nós agradeceríamos a Deus se nós compreendêssemos plenamente aquilo que Deus fez por nós e aquilo que Deus continua fazendo por nós. E tem mais. Se nós entendêssemos plenamente tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo por nós, nós nos afastaríamos cada vez mais, nós teríamos repulsa, nós teríamos nojo cada vez mais do pecado. Mesmo que continuemos com a natureza inclinada ao pecado, nós teríamos nojo cada vez mais do pecado, porque entenderíamos o que o pecado representa para Deus. O pecado é uma afronta, é um desrespeito a Deus. Quando nós pecamos, nós afrontamos a Deus, nós desrespeitamos a Deus. É como se jogássemos lama na santidade de Deus. É como se nós ofendêssemos diretamente, frontalmente a Deus com os nossos pecados. E quando nós entendemos, irmãos, aquilo que Deus fez por nós, nós repudiaríamos, nós nos enojaríamos cada vez mais do pecado, porque foi exatamente por conta dos nossos pecados que Jesus veio a esse mundo dar a vida dele. Foi para nos salvar dos nossos pecados. É o que ele vai dizer no final do capítulo 4 dessa mesma carta aos Romanos. Capítulo 4, versículo 25, Paulo diz: o qual, Cristo, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus foi entregue, irmãos, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Pecados que nos escravizávamos, dos quais nunca seríamos livres. Foi por causa deles que Jesus foi entregue, que Jesus veio a esse mundo para morrer por nós.
por causa dos nossos pecados. Vamos entender aqui, amém? Aí Paulo pergunta: então vamos viver no pecado, já que nós somos salvos pela graça? Já que nós somos salvos não pelo que fazemos, vamos viver no pecado? Vamos viver aí pecando à torta e à direita, já que a salvação é tão somente pela fé? Neguendo, de modo algum, de forma nenhuma, não, 1000 vezes não, é a resposta de Paulo. Éramos escravos do pecado, agora nós somos libertos da escravidão do pecado para nos tornarmos escravos dulos da justiça de Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Paulo continua dizendo no versículo 19: falo como homem. É muito esclarecedor essa colocação de Paulo. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Olha só, Paulo começa esse versículo 19 dizendo: eu estou falando como ser humano também, e falo como ser humano entendendo acerca da fraqueza que existe em nossa carne. Paulo reconhece que nós ainda temos essa fraqueza, essa inclinação para o pecado. Ele sabe que nós não somos impecáveis, que nós não somos perfeitos. Ele sabe, e ele faz essa ressalva no início do versículo 19: eu falo como homem, por causa da fraqueza da vossa fé. Ele sabe que em nós habita essa inclinação ainda para o pecado, inclinação que será aniquilada somente quando Jesus vier resgatar definitivamente o seu corpo para levá-lo para junto de si na glória. Somente nessa ocasião, essa natureza inclinada para o pecado nos deixará. Até lá, nós somos inclinados ao pecado. Mas essa inclinação ao pecado, Paulo mostra que não é desculpa. Escute bem. Não é desculpa. É exatamente isso que ele está dizendo nesse versículo 19. Olha, eu digo como homem que sou também, com a mesma inclinação ao pecado, com a mesma fraqueza que habita na minha carne, não é desculpa para nós vivermos no pecado. Não é porque ainda temos essa fraqueza na nossa carne que nós vamos viver no pecado. Lembre-se da resposta taxativa que ele dá 2 vezes nesse capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2, ele vai dizer: de modo nenhum, neguendo, de modo nenhum, não vamos viver no pecado. Versículo 15, ele diz novamente: de forma nenhuma, de maneira alguma, neguendo, não, 1000 vezes não. E ele fala agora: não é porque somos humanos, com essa natureza fraca, inclinada para o pecado, isso não é desculpa para vivermos no pecado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Não é desculpa, irmão. Não é desculpa. E ele vai deixar isso claro nesse versículo 19. Olha só: assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Olha só, no passado nós éramos escravos do pecado. Nós oferecemos, nós chegamos para o pecado e dissemos: pecado, está aqui, ó, o meu corpo inteiro para ti, é teu, sou teu escravo, minha vida agora pertence a ti, pecado. Nós oferecemos os nossos membros, o nosso corpo, nós oferecemos a nossa vida como escrava do pecado, para a desobediência, para a maldade, tendo em vista o resultado mais maldade ainda. É o que Paulo deixa muito claro. Repito: assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Era assim que nós vivemos no passado. Nós apresentamos, nós éramos escravos. Aí Paulo vai e diz: assim como foi no passado, agora vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão oferecer o vosso corpo, os vossos membros
para ser escravo, agora não mais do pecado. Olha o que ele diz no final do versículo 19: assim oferecei agora. No passado era de um jeito, mas agora vocês devem oferecer os vossos membros para servirem, ou seja, para serem escravos, para serem servos de quê, irmãos? Da justiça. Para quê? Para a santificação. Agora, irmãos, nós devemos fazer o seguinte: justiça, aqui está o meu corpo, aqui está a minha vida, aqui estão os meus membros. Justiça, eu ofereço a ti os meus membros, a minha vida, o meu corpo, para obedecer a ti, tendo em vista a santificação. No passado nós apresentávamos os nossos membros, a nossa vida, o nosso corpo, para ser escravo do pecado. Agora nós devemos apresentar o nosso corpo, a nossa vida, os nossos membros para serem escravos da justiça, para a santificação. Não é desculpa dizer que tem a fraqueza na sua carne e que por causa disso vai viver entregue ao pecado, ainda servindo ao pecado. Não é desculpa. Do mesmo jeito que você ofereceu os seus membros para ser escravo do pecado, agora você deve oferecer os seus membros para ser escravo da justiça, para a santificação. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. É chegar diante de Deus e dizer: Deus, está aqui a minha vida, está aqui o meu corpo, estão aqui os meus membros, eu quero me colocar nas tuas mãos para ser escravo da justiça, para a santificação. E deixar que Deus conduza a nossa vida conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, para nos fazer viver em novidade de vida, para nos fazer viver na prática das boas obras, obras que Ele tem preparado de antemão para cada um de nós, como Ele escreve aos Efésios capítulo 2, versículos 9 e 10. Deus preparou obras para nós vivermos nelas. Deus quer que nós vivamos na prática de boas obras, não para sermos salvos. Eu tenho repetido isso dezenas de vezes nas últimas semanas. Não para sermos salvos por elas, mas porque nós já fomos salvos, porque nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Deus preparou boas obras para nós andarmos nelas e vivermos nelas. Não para sermos salvos, mas porque já somos salvos em Cristo Jesus, pela graça de Deus, mediante a fé. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. Viver do pecado não é para nós. Volta à pergunta inicial do versículo 15. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Nós vamos viver pecando porque a salvação não é pelas obras, não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer? Vamos então viver do pecado, viver de qualquer maneira? Neguei, Noitor. De modo nenhum, de forma alguma. Não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos escravos da justiça, para apresentar a nossa vida, o nosso corpo, os nossos membros, para entregar todo o nosso ser, para ser escravo, para ser duros da justiça, para a santificação. É essa a vontade de Deus para cada um de nós. Paulo continua dizendo, meus irmãos, versículo 20: quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Olha só, no passado, nós estávamos isentos da justiça, nós estávamos livres. Isento aqui, que foi traduzido por isento, é que nós estávamos livres, nós não estávamos debaixo da justiça. Nós não éramos escravos pertencentes à justiça quando nós éramos escravos do pecado. Alguém só tinha um Senhor. Quando nós éramos escravos do pecado, nós não estávamos debaixo da servidão da justiça, nós não éramos nulos da justiça, nós éramos servos do pecado, nós estávamos isentos para a justiça. Mas a partir do momento que nós somos libertos do pecado, nós nos tornamos servos da justiça para a santificação.
E qual foi o fruto da vida que nós vivemos no passado, quando escravos do pecado? Qual foi o fruto? Nenhum. Pelo contrário, a única coisa que ficou como fruto para nós quando nós vivíamos escravos do pecado, a única coisa que nos restou foi vergonha. Vergonha. Porque é isso que uma vida do pecado traz para o ser humano: vergonha. Vergonha. Vergonha de querer viver de tal forma e achar que aquilo é que deve ser feito realmente, que aquilo é que é o bom, aquilo é que é o correto. Quando nós conhecemos a justiça de Deus, a verdade do Evangelho, a única coisa que resta da nossa vida passada é vergonha. E nada mais do que vergonha. Foi o único fruto que ficou do passado. Foi vergonha. Quando eu olho para a minha vida sem Cristo, olho para ela com vergonha, profundamente envergonhado. Me recordo, irmãos, com muita vergonha, só para vocês terem uma ideia. Não vou contar aqui testemunho do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, testemunho no sentido que as pessoas entendem hoje em dia, tá? Mas olha só, dos 14 aos 16 anos, eu fui aluno do Senai da Barra do Ceará. Eu não lembro mais como é o nome, acho que é o Valdir Diogo. O nome é esse, Valdir Diogo. Tá? E fui aluno dos 14 aos 16 anos e me envolvi em confusões por causa de amigos que eu tinha que estudavam lá também. Me envolvi em confusões com o pessoal que morava ali nos 7 prédios ao redor ali do Senai da Barra do Ceará. Ali na época, 1992, 1993, a época já era perigoso. Hoje nem se fala. E me envolvi em confusões ali. E por conta dessas confusões, eu, com 14, 15, 16 anos, eu ia para o Senai armado, com revólver. Já pensou? Já pensou? Um menino de 14 anos, e quando a gente tem essa idade, a gente jura que tem juízo, né? A gente não jura que tem juízo, né? Alguns chegam até os 20 jurando que tem juízo, jurando que sabe o que é que faz. Ou os pais não têm filhos assim, que tem 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos e acham que tem juízo, que são entendidos, que já sabem o que é que estão fazendo, que o pai e a mãe são caretas, são quadrados, não sabem o que é que estão dizendo. Não é assim? Pois eu, com 14, 15 anos, 16 anos, eu ia para o Senai armado com revólver. A gente usava um macacão frouxo, que é o mais lindo do mundo, com um estilista francês, é ironia minha, tá? Com um estilista francês que projetou o macacão do Senai, que era a cor mais linda do mundo. Pensa no negócio bonito, tá? E aí era frouxo, aí eu ia com revólver, que os amigos, entre aspas, me emprestavam. Tá aí. Aí lá eu, o bestão com revólver na cintura. Quando eu olho para trás, eu me lembro dessas coisas, a única coisa que fica é vergonha. Vergonha. É o único fruto que eu trago desse momento aí, é vergonha. De olhar para esse momento da minha história, a única coisa que me vem é vergonha. Eu tenho certeza que se você olhar para o seu passado, quando você era escravo do pecado, a única coisa que você traz consigo dessa época é vergonha. Alguns eram promíscuos, outros eram cachaceiros, outros eram viciados em drogas, outros eram caloteiros, outros eram mentirosos, outros eram isonéticos. E a única coisa que nos resta dessa época é vergonha. Paulo pergunta: vamos continuar vivendo naquilo que só nos envergonhou?
Vamos continuar vivendo escravos do pecado, sendo que o único resultado que aquela época trouxe para nós foi vergonha? Nós vamos continuar vivendo nessas coisas que ainda hoje nos envergonham? Vamos viver isso? Neguem a noite. De modo algum. De forma nenhuma nós viveremos essas coisas. Fomos libertos da escravidão do pecado. Não para ser salvos, mas fomos libertos da escravidão do pecado porque Deus já nos salvou em Cristo Jesus. E essa libertação faz parte de todo o processo de salvação que Deus tem preparado para nós. Nos envergonhamos daquilo que fazíamos no passado. Se nos envergonhamos do que fazíamos, nós vamos viver na prática daquilo que só nos envergonhou? Meus irmãos, se eu dissesse aqui somente umas 5 coisas que eu fazia na época que eu não tinha Cristo, que eu não servia a Cristo, meus irmãos, eu tenho vergonha de dizer determinadas coisas que eu fazia, que eu vivia. Tenho vergonha. É o único sentimento que eu trago de algumas práticas do passado, da época de escravidão do pecado. A única coisa que eu trago é vergonha. Nada mais do que vergonha. Aí nós vamos viver naquilo que hoje nos envergonha? Neguemos, de forma nenhuma, de modo algum. Paulo encerra esse capítulo 16, dizendo o seguinte, versículo 22. Agora, nesse momento, ele está sempre contrastando o presente com o passado com o presente. Nós éramos escravos, agora não. Agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de quem, irmãos? De Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Você não é mais escravo do pecado, irmão. Você é escravo de Deus, você é servo de Deus, você é doulos de Deus. E esse serviço, ele não te envergonhará. Esse servir a Deus, ele vai trazer como fruto não vergonha, mas vai trazer como fruto a santificação. E como fruto, no final de tudo, a vida eterna. Louvado seja Deus. Viveremos no pecado? De modo algum. De forma nenhuma. Vamos continuar vivendo naquilo que nos envergonha, naquilo que tanto nos envergonhou? De forma alguma, não, 1000 vezes não. Nós não fomos chamados para viver no pecado, nós fomos chamados para viver diferente, nós fomos chamados para viver como sal da terra, como luz do mundo, nós fomos chamados para viver como um referencial para o mundo que está lá fora em trevas, buscando uma referência em quem tomar como modelo. Nós somos essas pessoas que Deus colocou no mundo para ser referência para aqueles que ainda estão nas trevas. Não viveremos no pecado, irmãos. Não devemos viver no pecado, porque fomos feitos novas criaturas. Nós fomos libertos da escravidão do pecado para, da mesma maneira que nós apresentamos o nosso corpo, a nossa vida para ser escravos do pecado, hoje nós devemos apresentar o nosso corpo, a nossa vida para servir a Deus, para a santificação, e resultará em vida eterna para todos nós. Paulo encerra dizendo: porque o salário, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito, olha só, gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom que Deus nos dá de graça é a vida eterna em Cristo Jesus. E esses a quem Deus salvou gratuitamente, Deus libertou da escravidão do pecado e transformou essas pessoas em servos da justiça, em servos de Deus,
para andar em santidade e herdarem a vida eterna do Senhor nosso Deus. Quantos entenderam? Digo amém. Me respondam, com base no que Paulo ensina, as duas perguntas repetidas que ele faz. Capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Neguem, de modo nenhum. Capítulo 6, versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? O que é que os irmãos respondem? De modo nenhum. Neguem, Neguendo, de forma alguma, de modo algum, não, 1000 vezes não. 1000 vezes não. Não somos salvos pelo que fazemos, mas depois que somos salvos, Deus nos dá uma vida nova, Deus nos faz andar em novidade de vida, Deus faz com que o velho homem fique morto lá na época da escravidão do pecado, e Deus faz ressurgir uma nova criatura para andar em novidade de vida, para ser servo da justiça, para ser servo dele, apresentando os seus membros, o seu corpo e a sua vida para a justiça, tendo em vista a santificação e a vida eterna. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Curve a sua cabeça nesse momento, vamos orar, agradecendo a Deus por esse ensinamento da sua palavra, por essa verdade das Escrituras, que nós precisamos compreender da melhor forma possível. Oremos. Amado Deus, em o nome de Jesus, queremos te louvar, Deus, por essa ocasião, essa oportunidade que o Senhor nos concede para aprendermos a tua palavra, Deus. Muito obrigado. Deus, que o ensinamento das tuas Escrituras fique guardado no nosso coração, Deus, para não pecarmos contra ti. Deus, não deixe ninguém entender equivocadamente que, porque a salvação é pela graça, a salvação é pela fé, aí nós vamos viver no pecado, pecando à torta e à direita, atolado até o pescoço no pecado. Não deixe ninguém entender assim, Deus, porque isso não é correto, isso não é verdade, isso não faz parte da tua doutrina, do ensinamento das tuas Escrituras para nós. Mesmo que não sejamos salvos pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer, o Senhor preparou para nós boas obras de antemão para andarmos nelas. É isso que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Deus, tu mesmo, Senhor, preparaste para nós uma vida nova de boas obras, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O salvo de verdade vive em novidade de vida. O salvo de verdade vive como nova criatura. Se alguém ainda anda na prática do pecado, se alguém ainda é escravo do pecado, mostra que ainda não é servo de Cristo, que ainda não foi salvo pela graça de Deus mediante a fé. Quem é salvo de verdade, Deus, quem creu em Cristo de verdade, vive em novidade de vida, não mais é escravo do pecado. É esse o ensinamento da tua palavra. Quem diz ser servo de Cristo e ainda vive na escravidão do pecado, não é de verdade servo de Cristo. Continua ainda na escravidão do pecado e precisa conhecer Cristo, precisa abraçar a Cristo e crer em Cristo de acordo com o Evangelho e assim ser liberto do pecado. Deus, em o nome de Jesus, que a tua palavra fique clara em nossa mente, que a tua palavra fique clara em nosso coração. Em o nome de Jesus, Deus, essa santificação, essa transformação não é resultado do nosso esforço, mas é resultado, Deus, do teu agir, da tua obra em nossas vidas. E aqueles a quem o Senhor deu nova vida, aqueles a quem o Senhor regenerou de verdade, vivem em novidade de vida. Se alguém continua nos pecados, é porque não foi ainda transformado em uma nova criatura, ainda não conheceu Cristo de verdade. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a compreender a tua palavra de uma forma límpida, Deus, de uma forma clara e transparente. E que a tua palavra fique guardada no nosso coração. Pois assim, Deus, nós te oramos e pela fé agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.